que tu estás oferecendo aos outros. Será que isso realmente é para rastrear o tanto que tu te vacinou, o tanto de saúde que tu tens? O que eles podem fazer com esses dados? Eu já me senti um boi no campo. Pois é. Com rastreador, mas não se pendura na orelha do animal para não perder, porque se roubarem sabe onde está o teu gado? É um gado, né? Desculpa. Mas é exatamente essa ideia. E isso é muito perigoso, porque é controle, é uma engenharia de controle social. Então, quando às vezes a gente é, muitas vezes, achincalhado, dizendo, Roberta, tu pareces uma pessoa que está ali acreditando em situações que parecem, assim, conspirações. Mas a gente já estudou tanto antigamente, já leu e já desconfiou tanto. E quando começou a abrir essa pandemia e tu começas a olhar essa situação, tu chegas a um ponto que tu diz assim, não, pera um pouquinho, eu seria boba de não considerar algo que a gente está vendo. Né? Por quê? Porque, por exemplo, fala de agenda global, Magda. A gente pega o site, e eles estão tão corajosos, os globalistas, que está à disposição de qualquer um. Entrem no site do Fórum Econômico Mundial, tá em inglês, mas está lá. Tá toda a agenda do que eles querem fazer da nova economia mundial, do novo sistema, que é o que, basicamente? É nós termos uma única moeda global, nós termos uma única... São ideias de tirar aquilo que é individual e dos países, a soberania dos países, a independência dos países, a diversidade de cada país e cultura, e colocar como se todo mundo fosse igual. Como se a igualdade ajudasse a construir possibilidades iguais para as pessoas, Roberta, o que são situações diferentes. Sabe que esse teu assunto, ele me faz pensar, assim, até que ponto a gente tem uma volta, né, em alguns aspectos. Porque aí eu consigo perceber duas coisas. Primeiro, tem a questão do acesso a irrestrita informação. Isso eu sinceramente não consigo ver uma possibilidade de retorno, a não ser que acontecesse alguma coisa muito drástica, porque a gente está com a nossa vida toda cada vez mais em sistemas e informações. A outra questão daí sim é quanto aos limites da tua liberdade e das tuas escolhas, né? Então, no momento em que o acesso irrestrito a informações e a tua liberdade de escolha se conflitam, aí eu vejo como um problema. Mas as informações, assim, o acesso, eu não consigo enxergar Mas tu não acha mais. ruim porque tu ainda está vivendo num país democrático. Sim, sem Quando dúvida. a gente vê um país comunista como a China, que eles têm acesso a detalhes da tua vida, eles podem realmente interferir naquilo que tu vai tomar no café da manhã dentro da tua própria casa. Se tu vais escolher ou não determinado produto ou não. A interferência, e eles fazem isso com muita eficiência, né? Então, assim, esse controle é o grande problema. Se a gente não é simplesmente, e o que eu acho trágico são duas questões. E, infelizmente, as pessoas, elas não têm acesso e às vezes nem tempo de estudar muito. Então elas pegam às vezes uma informação muito en passant, faz uma leitura muito superficial do assunto e nunca teve a experiência daquilo que está acontecendo em países que não têm liberdade. O assunto do Marconi também fica mais ou menos na mesma zona, né? Na mesma área da Roberta. O Russo quer se manifestar. Eu jurei que não ia manifestar, mas a Roberta, ela vai indo num devaneio que se tu não contradita, fica impossível, Dona. Primeiro, a parte de um princípio que o resto do mundo todo é feito de idiotas. O Partido Comunista vai apresentar esse QR Code nos Estados Unidos e vai se apoderar de todos os americanos. Aí ele vai para a Europa, vai apresentar esse QR Code e vai ter todos os dados e todo mundo vai se submeter. Essa é a premissa. Segundo, eu quero inverter, dona Aline, o raciocínio. A senhora não gostaria de saber que quem está entrando aqui no país já está vacinado ou já está com a Covid para não oferecer risco para os seus filhos? Sim, mas aí é que não existe isso. Tu não está proibida de ir ao Uruguai, tu já não está com a tua liberdade cerceada. Mas aí é que Agora, fazermos isso de uma forma organizada, sistematizada, privilegiando a todos, né? Tirando a teoria da conspiração, que eu respeito, que daí é da Roberta, né? Sim. Por isso que eu disse, essa matéria eu não contradito, tá? E nem vou defender chinês, que não tem nada a ver com chinês. Eu tô falando... não, porque parece que daqui a pouco a gente tá defendendo chinês. O chinês, por mim, não existe. Eu só tô dizendo que a gente não pode menosprezar a inteligência dos outros e não pode ver que isso já está acontecendo. Há vários países, a Europa fechou a fronteira na primeira crise. Tu não podia entrar na Itália, tu não podia entrar na França. Então, isso existe. Agora, se tu conseguir
conseguir sistematizar isso de uma forma organizada, com todos respeitando as suas individualidades, eu não vejo. Então, tirando a teoria da conspiração, Roberto, eu não consigo assistir isso como uma invasão, né, de privacidade. Só para complementar, eu concordo contigo, Ruschel, e aí, no fundo, a única diferença é a intenção e o fim para o qual vai ser usada essa informação. Sim, exatamente. Mas eu realmente não vejo mais como a gente retornar a um ponto em que a gente tenha capacidade de informações cruciais, especialmente agora que a gente está passando por esse momento da pandemia, isso vai ser cada vez mais requisitado. Agora, o que vai ser feito com esse? Qual é o limite da liberdade de escolha? Bom, aí é uma outra conversa. Vamos agora à China do Marconi. Pois é, dona Magda, essa Ninguém reclamou, né? Mas desculpa, vocês Roberta, não se incomodam. Foi mal. Aí vocês não se incomodam. Não foi mal, Roberta, mas eu não tive a intenção. Vamos mas continuar. É que tu não disse o China do Marconi. Não, é a China. Mas é para mesmo criar uma complicação. Se ela diz o China, tu ia ficar bravo também. Pode criar uma complicação. Mas continuando com o chinaredo todo aqui, então... Cuidado. Desculpa, os descendentes e os chineses, nós estamos fazendo uma brincadeira, talvez até de mau gosto. Desculpa. É horrível. Vamos lá. O que Para acontece? de rosnar. Já está acontecendo, né, seguindo essa mesma linha, né, o comunismo tem como um de seus pilares o combate ao cristianismo, né? Ele tem essa coisa da não religião e da adoração a seus líderes, e lá na China já está sendo colocado em prática, então, igrejas já estão sendo destruídas e fechadas, ou aquelas que optam por se submeter, como foi mostrado então numa reportagem exibida mundialmente nesse final de semana. O Departamento de Assuntos Religiosos da ditadura chinesa, tem isso lá, tem o Departamento de Assuntos Religiosos, investiu R$408 mil, é o equivalente a $75 mil, para transformar, por exemplo, uma das igrejas que aceitou, que se submeteu, né, com medo de parar na vala ou de ter o seu ambiente destruído, como algumas igrejas já foram, se submeteu. Ela mudou de nome, ela mudou toda a estrutura, ela agora chama-se a Igreja de Deus Todo-Poderoso, que é localizada na cidade de Daitou, no distrito de Xiyu, e ela é uma estação de prática de civilização da nova era, que é da adoração a Xi Jinping. O objetivo da ditadura comunista é transformar os fiéis, todos os fiéis do cristianismo, querendo ou não querendo, né? E eles, né, que vão querer, né? Porque, né, a postura deles é assim, né, que tu quer, né? É isso que tu quer, né? Tu quer, né? É transformar... E tu só diz assim, E isso está acontecendo agora, isso não é uma possibilidade, isso já é uma realidade na China. Eu tentei separar com o nosso produtor aqui alguns vídeos, mas tem a questão de direitos autorais. O governo da China não permitiu. Até do veículo que publicou a matéria, e legal é que o jornalista conseguiu sair, conseguiu voltar. Sim. Isso, né, já celebra-se que esse jornalista continua vivo. A ideia é transformar, então, como eu disse, né, todos os fiéis em bons membros do Partido Comunista Chinês por meio da educação compulsória, que é assim, tu é, né? Tu é, né? Que tu já é. Nesses 2 últimos anos foi onde essa prática ganhou mais força. A ditadura chinesa estabeleceu essas estações de prática civil em todo o país para impor o dogma comunista a seus cidadãos. No início do mês teve a inauguração desse templo do Deus Todo-Poderoso. 100 funcionários da ditadura chinesa foram obrigados a comparecer à estação de civilização, que é o local onde fica o quadro enorme, né, com a figura do Xi Jinping, e mais 168 pôsteres dos ditadores Mao Zedong, Xi Jinping e outros ditadores comunistas do passado e do presente. Não ousamos, olha a frase do administrador do templo, nós não ousamos recusar esses materiais por medo do que a ditadura possa fazer com as nossas vidas, disse um dos membros. Nós somos absolutamente impotentes para desafiá-los. Outro funcionário, né, outro pregador, disse o seguinte: tive de concordar com isso, nós tememos perder o nosso local e nossa vida. Uma fotografia mostra, nessa reportagem, mostra o retrato do Xi Jinping pendurado com destaque no santuário de local de culto,
e os chineses obrigados a ajoelhar-se e adorar a figura do Xi Jinping. Se a igreja se recusasse a exibir a fotografia durante os cultos, ela perde o direito de abrir e provavelmente é perseguida até os fiéis assumirem publicamente que largaram o cristianismo de mão e agora adoram seu Deus todo-poderoso, Xi Jinping. Barbaridade. Aí esse é o problema quando fico imaginando um cadastro de pessoas com a religião estabelecida e uma perseguição. Tem algo parecido, não é parecido, a analogia é um pouco longa para tentar compreender, mas tem um livro chamado a IBM e o Holocausto. A IBM. Que tu leu esse livro? Ele foi escrito por um neto de das vítimas do 99 Holocausto. ali. E ele mostra como a IBM cresceu amparada pelo dinheiro nazista, porque ela amparou, né, esse controle das pessoas com aqueles cartões perfurados, aqueles primeiros sistemas de computador. A IBM investiu nisso. Então, desde lá, né, a gente tem que ter a noção... Isso fica se aprimorando, né? A gente tem que ter, claro, né, que o pé no chão para saber separar o que é um pouco além, né, mas o que é de fato o que está acontecendo, né, quais são os pilares de um regime que não é uma utopia, ele existe, ele está vivo. É uma realidade. Né? Muitos acham que é brincadeira. Volta e meia tem um mais abilolado que sempre olha e diz, o pessoal, esses aí ainda acreditam no comunismo. Ele está aí. Agora, se eles são tão mau caráteres a ponto de sempre dizer, não, esse não é o meu comunismo, eles deturparam o meu comunismo, deturparam Marx. Seria o meu comunismo, teu comunismo, porque como tem vergonha dos conceitos que defendem, tentam, aí quando são acuados contra confrontados com a ideia, aí tem vergonha de admitir que defendem aquilo que defendem. Então tentam convencer os demais que não, é um comunismo gourmet que eu defendo. Agora, enquanto